Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no vídeo da história da igreja, nós iremos falar sobre uma das aparições de Nossa Senhora. Essa aparição que não é tão conhecida, mas que foi uma importante aparição na história da nossa igreja, que é a aparição da Gruta de Te Fonte, na Itália, que ocorreu em 1947. Essa aparição ocorreu ao Bruno Canacciola, que ele foi um homem que foi para a Guerra Civil. Ele era católico até então, mas aí ele foi lutar na Guerra Civil e lá na guerra ele encontrou uma pessoa, um amigo. E esse amigo, ele era protestante e essa pessoa fez a cabeça do Bruno contra a Igreja Católica. O Bruno, quando ele retornou para casa, ele retornou odiando a Igreja Católica e principalmente Nossa Senhora. E o principal objetivo do Bruno era matar o Papa. Ele estava com esse pensamento de que ele ia matar o Papa e ia provar para todo mundo que Nossa Senhora não era virgem, que Nossa Senhora não tinha subido ao céu. Esse era o objetivo do Bruno. E ele também começou a perseguir a sua esposa. Sua esposa era muito católica, ele começou a perseguir ela. Quando ele chegou em casa, ele queimou todos os santos que ela tinha, todas as imagens de Nossa Senhora. E para não gerar mais confusão, a sua esposa deixou de ser católica, pela perseguição que o seu marido fez a ela. Mas aí, um dia o Bruno foi para um parque com os seus 3 filhos. E lá, um dos seus filhos, ele desapareceu. E quando seu filho desapareceu, o Bruno estava fazendo umas escrituras sobre Nossa Senhora. Como que ele iria provar que Nossa Senhora não era virgem e não tinha subido ao céu? Ele estava escrevendo sobre isso e seu filho desapareceu. Eles começaram a procurar o seu filho e o seu filho estava nessa gruta. E quando o Bruno chegou lá com seus outros 2 filhos, o seu filho estava de joelho dizendo, Bela Senhora. E imediatamente as outras 2 crianças, elas também se ajoelharam e começaram a dizer, olha papai, Bela Senhora. O Bruno ele ficou muito assustado com aquilo. E ele disse assim, Deus nos salve. Quando o Bruno pediu para Deus salvar eles, ele sentiu uns dedos tocando os seus olhos e fechou os olhos dele. Quando ele abriu, era a Virgem Maria diante dele. E Nossa Senhora disse assim, eu sou a Virgem da Revelação. Tu me perseguistes e agora basta. As 9 sexta-feiras ao Sagrado Coração de Jesus que fizestes, forçada pelo amor da tua fiel esposa, antes que tomastes definitivamente a estrada do erro, foi o que te salvaram. Nossa Senhora disse que a salvação do Bruno foi ele mesmo obrigado ter rezado aquelas sextas-feiras ao Sagrado Coração de Jesus que a sua esposa pedia. Foi isso que salvou ele. E o Bruno ele ficou maravilhado com tudo aquilo, porque ele viu a Virgem Maria. Imediatamente ele pediu perdão a ela por tudo que ele tinha feito, pelas blasfêmias, e o Bruno retornou ao catolicismo. No dia 9 de dezembro de 1949, ele foi em busca do Papa e ele começou a conversar com o Papa Pio XII e o Bruno contou a revelação que ele tinha tido de Nossa Senhora e também tudo aquilo, né, que ele tinha feito que não agradou o coração de Deus. O Papa Pio XII, ele sabia que o Bruno estava falando a verdade. Por quê? Porque alguns anos antes tinha tido também outra revelação da vidente Luigina. E Nossa Senhora tinha dito para ela, eu retornarei a esse mesmo lugar, que no caso era a fonte de Te Fonte. Eu retornarei a esse mesmo lugar para converter um homem que lutará contra a Igreja de Cristo e desejará assassinar o Santo Papa, que no caso era o Bruno. E Nossa Senhora ela apareceu novamente para o Bruno e disse assim, nesse lugar, em Te Fonte, eu quero que construam um santuário a ser venerado com os meus novos títulos, Virgem da Revelação e Mãe da Igreja. Minha casa deve estar aberta para todos, a fim de que pessoas possam encontrar nela a casa do socorro. Os sedentos e confusos virão aqui para rezar e encontrarão um sentido de vida. Em resumo, essa casa, né, esse local foi construído em Te Fonte, que, uma curiosidade também, lá, segundo a igreja, que foi a decapitação do apóstolo Paulo, né, foi nesse local também. E lá, hoje é construída essa casa de Nossa Senhora,
Essa imagem foi reconhecida pela igreja, pelo Papa, né? Pelo nosso Papa. E é uma revelação que até hoje é muito estudada pela igreja. Porque tem muitas outras coisas, se a gente fosse falar aqui, ia passar uns 20 minutos falando sobre essa revelação. Que nós possamos cada dia mais pesquisar e falar sobre Nossa Senhora, porque ela tem muito a nos ensinar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.